Acordo. Invasores de terra botam equipe que faria reintegração de posse para correr. Homem acusado de estuprar um bebê é linchado por um grupo de moradores do bairro Riacho Doce. Tempestade gera prejuízos em vários pontos da cidade. Brasileiros são destaques no Exterra 2011. E ainda, demonstração de fé e devoção no Pentecostes. E Santo Casamenteiro é celebrado principalmente por mulheres em busca de um marido. Hoje é segunda-feira, 13 de junho. O Band Cidade começa agora. Boa tarde. A saída pacífica foi frustrada. Hoje pela manhã, mais de 5.000 pessoas que invadiram uma área verde no Tarumã se recusaram a abandonar o local durante a operação de reintegração de posse, comandada pela SEMAS. Os invasores que fizeram até uma barreira humana para impedir o acesso deixaram claro que não vão sair sem a garantia de um novo lugar para morar. As mulheres que ocupavam a área formaram uma barreira para impedir a entrada da polícia. Elas reivindicavam a terra para morar. Mais de 3.000 pessoas já estão morando na comunidade José Alencar, a área do Tarumã, invadida há 4 meses. De acordo com a SEMAS, a invasão é a maior dos últimos 10 anos e abriga famílias que moravam em áreas de risco e de aluguel. Na última sexta-feira, o juiz da Vara do Meio Ambiente, Josenildo Dourado do Nascimento, expediu um mandado de reintegração de posse e as famílias deveriam sair do local. Hoje a SEMAS enviou caminhões modelo caçamba para fazer a mudança das famílias, mas foram expulsos. As pessoas que estão nesse local, se ela retornar, ela vai retornar novamente para alagado, novamente para a área de risco, novamente para o aluguel. E se for para elas retornar para essas condições, elas vão preferir apanhar da polícia aqui nesse local. Os líderes dizem que há uma chance deles saírem pacificamente. Desde que os governantes venham aqui e ofereçam moradia para todo esse povo. Os caminhões que iriam passar o dia inteiro no local para atender quem resolvesse sair da área foram retirados e agora a prefeitura vai definir estratégias para cumprir a decisão da justiça. Já comunicamos ao GGI referente à desocupação do local, né? Estamos apenas aguardando um posicionamento para que a gente tome alguma logística para fazer essa retirada. No sábado, um homem foi linchado por um grupo de moradores do bairro Riacho Doce, na zona norte de Manaus. O rapaz é acusado de estuprar um bebê de apenas 10 meses. Carla, o caso aconteceu no último sábado, dia 11, quando Stanley Nascimento, de 31 anos, que era amigo dos pais dessa criança de apenas 10 meses de idade, teria pedido para dar banho na criança. Foi nesse momento que Stanley teria abusado sexualmente do menino. O caso veio parar aqui na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Bom, essa criança foi submetida ao exame no IML, aonde foi constatado, sim, a autoria e materialidade do crime praticado pelo Stanley. Ele já foi flagranteado, enquanto assim internado, né, só aguardando alta hospitalar para ser encaminhado à cadeia pública. E o estado de saúde dessa criança? Essa criança vai ser apresentada aqui amanhã na delegacia para a gente verificar como está a situação dela. Stanley Nascimento ainda chegou a ser agredido depois de cometer esse crime. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, para ser atendido. Até o momento, Stanley continua internado. Depois de ser liberado, ele deve ser levado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde será enquadrado pelo crime de estupro de vulnerável. Rômulo de Castro, para o Band Cidade. O verão amazônico chegou e junto as tempestades comuns nessa época do ano. No domingo à noite, bastou apenas 20 minutos de chuva e ventania para causar estragos em vários pontos da cidade. No bairro Petrópolis, 5 pessoas ficaram feridas. O trânsito nas principais avenidas de Manaus ficou parado. Galhos de árvores foram arrancados com o vento, que derrubou ainda a rede elétrica de vários bairros da zona sul de Manaus. E foi um vendaval, eu ia subindo, eu com vigia fiquei embaixo de um chapéu de palha, né? Aí começou a cair tudo.
A situação mais crítica foi na Avenida André Araújo, que ficou sem energia. Esta parada de ônibus desabou com a força da ventania. 5 pessoas ficaram feridas. Caiu o tijolo, caiu a parada, eu acho que caiu o tijolo ali da outra construção ali. Diz que quando viram, disse que tipo assim um redemoinho, né, rodando, aí foram tentar correr, não conseguiram correr. Aí foi cair em cima dela. Caiu em cima dela mesmo, na perna dela. Várias ambulâncias prestavam socorro ao mesmo tempo. O corpo de bombeiros tentava evitar mais acidentes. Curiosos congestionavam a rua e ainda familiares chegavam o tempo todo à procura de vítimas. A Adriana. Foi pro João Lúcio, foi? Ah, tá, a gente vai já lá. Me acionaram de folga, vim para cá para dar um apoio. Passei direto para dentro do CIOPS e quando verifiquei lá, a informação é que uma parte da torre do CIOPS havia desabado, mas ela está pendurada. O forte vento atingiu a torre de comunicação do CIOPS. O prédio teve de ser evacuado. Por conta disso, todo o sistema de segurança ficou comprometido. Os telefones de emergência da Polícia Militar 190 e do Corpo de Bombeiros 193 não estão funcionando. Mas a gente já tomou providência no sentido de acionar a ENTEC já vai disponibilizar o equipamento aí que vai poder nos auxiliar na resolução do problema. E hoje foi dia de contabilizar os prejuízos. Na manhã desta segunda-feira, a cena era de destruição. Árvores tombadas, torres encurvadas, outdoors, parada de ônibus, casas e comércios destruídos. Foram apenas 20 minutos de chuva forte, mais do que o suficiente para causar prejuízos em vários pontos da capital. É assustador. Pelo menos as pessoas que acreditam que está escrito numa Bíblia Sagrada diz assim: está chegando os finais, será que é? Foi de arrepiar. Muita gente ficou sem teto. Uma das ocorrências mais graves aconteceu no bairro da Glória, na zona centro-oeste. Uma embarcação de grande porte, ainda em construção, de aproximadamente 40 metros, se soltou do estaleiro no igarapé do São Raimundo, atingindo pelo menos 3 casas. O barco entrou lá, quebrou telha, levou as madeiras, tudo lá, né? Tá tudo encolhido lá. E agora como é que a gente fica? A embarcação foi retirada pela Capitania dos Portos ainda na noite deste domingo. E por muito pouco, Dona Celina, de 72 anos, e a filha dela, Maria, não estavam em casa na hora do temporal. Tudo que eu tinha, para a parte da casa da minha cozinha, acabou tudo. O dono veio, né, que o dono da embarcação veio, ele está se recusando a pagar, né, o prejuízo da minha mãe, né. Os trabalhos dos funcionários da Amazonas Energia durante a manhã de hoje foram para restabelecer a eletricidade dos bairros, que ficaram sem energia desde ontem. Foram afetados pelo temporal, nós já estamos com a equipe já tudo mobilizada para restabelecer o sistema. No Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM, as telhas e parte da fachada foram arrancados pela ventania. Segundo o seu Raimundo, que trabalha como vigia no órgão, os prejuízos ainda não foram contabilizados. Acabou tudo, aqui não tem nada, só... Talvez amanhã vai melhorar, né? Esta parada de ônibus na Avenida André Araújo foi destruída. Nossa equipe de reportagem flagrou o momento em que um menino de apenas 11 anos estava passando com a mãe pelo local, quando foi atingido pelo galho desta árvore. Segundo a Defesa Civil do município, 40 ocorrências foram registradas durante o temporal. As áreas mais atingidas foram as zonas sul e centro-sul da cidade, com 28 casos entre destelhamento, queda de árvores e de postes de energia. Uma das câmeras do CIOPS registrou o momento exato em que o raio atingiu a torre de monitoramento. A queda parcial da torre causou pane nos serviços de atendimento de emergência dos bombeiros e da Polícia Militar. Ontem mesmo nós começamos os reparos, todo o suporte técnico está aqui, o serviço foi restabelecido praticamente ontem. Durante esta segunda-feira, 3 caminhões guincho foram utilizados para recuperar a parte destruída. Segundo o IMET, a mudança do período chuvoso para o verão faz com que raios, tempestades e chuvas de granizo aconteçam com maior intensidade. Estamos saindo do período chuvoso para o período menos chuvoso, ou seja, para o período mais quente. Na nossa região,
é perfeitamente normal. A previsão é de mais temporais intercalados com ventanias que devem registrar 62 a 74 km por hora de velocidade, pelo menos até outubro. Até o mês de setembro, outubro, é esperado esse tipo de ventos fortes, relâmpago, chuva de granizo. E no próximo bloco, demonstração de fé e devoção na celebração do Pentecostes. Brasileiros são destaques no Exterra 2011. E ainda, na série Segredos da Amazônia, nos acompanha em uma viagem pelas estradas fluviais da região. É a seguir no Band Cidade.